Seja bem-vindo ao programa AS Sport Legacy Channel. Eu tenho aqui ao meu lado Adriano de Souza, Edno de Souza e José Luiz Barbosa. Boa noite, estamos mais uma vez de volta com o nosso programa Vivência do Esporte, o retorno. É um prazer estar com todos vocês aqui, Éder, Adriano, Edno, e vamos nós aí. Bom, para dar início, Éder, você aqui, no nosso grupo é o mais jovem e é o único que ainda não teve a oportunidade de experimentar uma realidade diferente do que tange a prática esportiva. E fazendo uma retrospectiva, desde a temporada passada, para a gente adentrar agora nessa temporada de 2022, no primeiro momento, quando você nos conheceu e nós passamos a apontar algumas falhas, no nosso país, como o esporte estava estagnado, desde o início desse programa Vivência do Esporte. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que é a seguinte: como você vê o posicionamento dos nossos convidados sobre a questão esportiva cultural no processo educacional e que aspecto você entende que precisamos fazer para melhorar isso? Bom, boa noite a todos que estão acompanhando nosso programa. Lembrando, essa temporada aqui é uma temporada diferente, a gente já conversou com o Zico. Se você não assistiu, você pode clicar aqui no card, você vai conseguir assistir, consegue reassistir também todas as outras entrevistas que o Zeca mencionou aqui nessa questão. Bom, acho que todos nós aqui, por mais que eu seja mais jovem, a gente entendeu que todos os nossos convidados, eles explanavam que, a questão esportiva cultural, ela tem que estar na escola, ela tem que estar ligada com o ensino educacional, a cultura, o esporte junto, ali lado a lado, só que muitos deles eram relutantes em dizer que, dá para fazer, mas como a gente faz? De que forma a gente faz? Por onde a gente começa fazendo? Ou muitos, quando a gente falava do âmbito empresarial, o âmbito fechado, eles falavam, o pessoal ainda não conhece muito bem, tem receio. Eu creio que muitos desses receios se dão porque a gente não sabe vender o esporte como uma máquina de fazer dinheiro, e as pessoas não enxergam o esporte como uma maneira de evoluí-la e também uma maneira de levá-la a ela a outro patamar. O Adriano mesmo, quando ele veio trabalhar aqui no Brasil, ele trabalhou em uma escola bem conceituada, na região de Alphaville, ali a escola do Mackenzie, e ele viu relatos que, a mãe não entendia, ou o pai não entendia, que o filho poderia entrar numa faculdade de graça. Eles achavam, não, já está tudo pago, por que meu filho vai se esforçar para fazer isso? E a gente sabe que a realidade fora do Brasil, a realidade em outros países, é que a faculdade, por si só, o esporte ele consegue fazer isso pela pessoa, pelo atleta. E muitos atletas são estudantes, e muitos estudantes, às vezes, não se tornam atletas. A gente até questionou isso do Zico, na nossa última entrevista. E, cara, se a gente conseguisse fazer com que 1% das pessoas entendessem como o esporte é grande, como o esporte pode fazer a pessoa mudar de patamar, como eu estou entendendo nessas temporadas que a gente fazendo no ano passado, a gente levantou as dúvidas, nesse ano a gente quer trazer as soluções e tentar entender por que as pessoas ainda não veem isso. Se em 365 dias que a gente fez 44 programas e a gente conseguiu sempre pontuar a mesma coisa e todo mundo repetir a mesma coisa, as pessoas sabem do potencial do esporte, sabem como ele pode mudar as pessoas, mas todo mundo ficava um pé atrás. Eu acho que não dá para fazer, ou eu não vou fazer. E eu fico sempre pensando, quem é que vai fazer? Quem vai começar? Quem vai dar o start? A gente deu start nessa ideia aqui, tá se desenrolando, a gente está trazendo pessoas diferentes, com outras visões, falando até de assuntos que as pessoas acham que, o esporte não deveria estar metido aí no meio de religião, por que não? E a gente entendeu como a religião conduziu o esporte, como o esporte estava junto com a religião. E não só isso, a gente trouxe vivências de vidas e de mundos totalmente diferentes. O Dorleon mesmo, ele nos deu um tapa de luvas,
questionando sobre muita coisa que a gente, pô, é o óbvio, mas muitas das vezes o óbvio no mundo, por mais que seja dito, as pessoas não querem ouvir o óbvio. Então eu creio que se nessa temporada que a gente está tentando trazer as soluções dos problemas que levantamos na temporada passada, as pessoas não entenderem e tentarem dar o primeiro passo, vai ser complicado, cara. Aí eu fico pensando, eu questiono vocês, o que a gente vai fazer na terceira temporada? Se na primeira a gente levantou os problemas, na segunda a gente tá trazendo a solução e ninguém quer fazer, o que nós vai fazer na terceira? Vamos pôr mesmo de prática nós mesmos? Temporada 2022. Poxa, a gente conseguiu aí passar a barreira da primeira temporada, 44 programas. Legal. Eu acho que isso mostra que o trabalho que a gente vem desenvolvendo vem dando algum resultado, né? E a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos. E pegando o gancho aí, Éder, um pouco na tua fala, eu, Zeca, Edno, a gente já vinha discutindo sempre os pontos falhos, né, do sistema esportivo brasileiro, sistema educacional. E como você vê, a proposta do nosso programa, durante um ano, foi praticamente trazer todos os problemas, né, levantar todos os problemas para constatar o que a gente já falava. Nessa temporada, a proposta é apontar as alternativas possíveis para sanarmos ou reduzirmos a solução, ou reduzirmos os problemas que envolvem nosso sistema educacional. Zeca, como que você vê essa questão? A gente levantou os problemas, e essa temporada a gente está tentando trazer aqui as soluções. Como que você vê essa questão? Como que a gente pode atingir esse objetivo? Bom, Adriano, como eu falei para você, tanto eu como você, como o Ed, já discutimos várias vezes, né? Todo mundo fala assim, né, que o esporte tem que estar na escola, mas a gente não sabe como é que coloca ele lá na escola. Começa por onde? Isso já começa por aí. Que todo mundo fala que o esporte tem que estar na escola, ou que a cultura também tem que estar na escola. Mas como é que a gente coloca isso na escola? Para onde a gente começa, né? Porque ninguém consegue dar um início ou dar uma visão de como isso é feito. Né? Até porque o objetivo do nosso programa é educar, informar, entreter, e dentro dele nós sempre batemos um teclado que é a cultura, né? E o esporte, ele faz parte da educação como eixo, como um dos pilares mais fortes e mais importantes. No entanto, todo mundo tem essa dificuldade, né? Eu acho que passa por incrível que pareça, mas vai passar por um cunho político, que não tem como fazer isso aí. Como eu já falei, tem que ter uma caminhada onde o MEC tem que ter iniciativa junto com as políticas públicas educacionais, com as políticas públicas educacionais, né? Aí juntando com faculdade de educação física, com as escolas, juntando com toda a área universitária, vindo de empresários. Se não criar um grande debate, não criar uma situação onde realmente o foco é esporte e cultura como a pilar, como a veia, né, que alimenta, né, a educação, porque o esporte transforma, e a gente mostrou aqui todos que veio, mas a gente não pode ter receio, igual você acabou de falar, que não o Eder acabou de apontar, de debater isso, de conversar isso, trazer as claras e ser duro no sentido assim, de organizar e fazer algo sério para mudar. Então, criar realmente, né? Então, a gente vê que, por exemplo, nos países onde a colônia inglesa passou e teve um sistema educacional, eles no esporte se destacam muito bem. Um país da África, como o Quênia, país na América Central, como a Jamaica, aqui os Estados Unidos, como a Austrália, né, o Canadá, são vários países que tem. Num sistema clubista como o nosso país, você pode ver que a gente tem essa dificuldade. Tudo depende do clube, e nem todo mundo, num país que a classe pobre ainda é muito dominante, se não usar o caminho como educação, através da escola, ir lá buscar esses, né, essa transformação que o esporte é capaz de fazer a educação e não realmente criar um padrão onde se padroniza a educação física, né, a próprio patrocinamento da educação em si, eu acho que a gente vai continuar tendo um problema. Acho que a forma de reduzir é realmente fazer isso um grande debate, é realmente o MEC tem que entender que ele não pode ser hoje simplesmente uma pizza onde está toda fatiada politicamente e esquece do principal, que é a educação, que é o esporte, que é a cultura, que faz a transformação do país. Então, não fazer esse debate, não vamos conseguir reduzir isso jamais. Porque, como eu já falei várias vezes no ano passado, que o MEC, na minha opinião, isso é a minha opinião, ele ainda é uma máquina de fazer sanduíche de ignorância. Isso tem que se acabar, até porque quando a gente vê o que acontece no Brasil, o esporte e a cultura é o grande vetor, a grande
a grande sacada. Eu acho que a gente precisa acreditar mais nisso e realmente levar isso a sério e fazer a transformação. Vou fazer uma pequena analogia, né, de tudo isso aí que vocês falaram aí esses dois tópicos aí que vocês tocaram. A impressão que eu tenho é como se isso fosse um grande cacho de abelha. Todo mundo sabe que tem mel lá, mas ninguém quer mexer nesse cacho de abelha. Só que todo mundo quer saborear o mel. É mais ou menos essa a ideia que eu tenho, assim, hoje do sistema educacional brasileiro. Todo mundo meio que sabe o que pode acontecer, mas ninguém tem coragem de ir lá e mexer nesse negócio. E talvez seja a gente aqui, através do canal, que a gente consiga dar uma cutucada. Para quem não sabe, o Adriano é educador físico, ele chegou a estudar nos Estados Unidos. Vocês têm participado de vários grupos, né, sobre gestão esportiva, sobre o próprio esporte em si, o Zeca de atletismo, tanto aí nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Mas, Adriano, ano passado a gente trouxe inúmeras pessoas, inúmeros convidados, independente se eles eram do esporte ou não, mas sempre com a temática, né, de como que aquela parte que a pessoa estava inserida poderiam contribuir para o esporte e desenvolvimento. Trouxemos psicólogos, pessoas que trabalham com bancos, o próprio Roberto Luiz Troster esteve aqui, a Patrícia Dalpra, ex-atletas, mas a gente pegando assim nessa questão de políticos, religiosos, até pessoas que estão ligadas diretamente à educação, o que você acha que realmente falta para que esses grupos assim eles contribuam efetivamente para o esporte? Cara, como a gente teve. Isso ficou bem claro na entrevista que a gente fez com o Rodrigo Mota, né? E empresário, e ele ficou bem explícito que no setor privado, empresarial, falta esse tipo de conhecimento, ou seja, não existe conhecimento. Então, a falta de conhecimento e a falta de informação faz com que as coisas não aconteçam nesse sentido, não há uma mudança, porque o setor que poderia levar o esporte brasileiro para um outro patamar seria o setor privado. Só que o setor privado não investe nesse segmento porque eles não conhecem, não é nem por uma questão de não saber se vai dar retorno ou não. Como que você vai colocar seu dinheiro numa coisa que você não conhece? Então, eu acho que esse é o maior problema que enfrenta no Brasil. E tem também uma questão cultural muito forte, que hoje existe uma cultura futebolística, né, no Brasil, e essa cultura meio que impede, porque tudo que se vai fazer no país em relação ao esporte, as pessoas usam o futebol como uma referência. Ele não trata cada esporte com a sua particularidade. Eles tratam tudo baseado no futebol. E eu acho que isso não é uma coisa bacana. O futebol tem seus problemas, tem seus vícios, tem suas coisas boas, mas tem também suas coisas negativas. E eu acho que essas coisas negativas muitas vezes acaba até prejudicando outros esportes, porque muitos investidores ou empresários que acabam se frustrando no meio do futebol, eles acabam não dando oportunidade para outros esportes porque eles acabam entendendo que é tudo a mesma coisa. Então, outros esportes não têm a oportunidade de mostrar realmente que ali é uma experiência diferente, ali pode ser uma oportunidade diferente e que aquilo ali pode ser um bom investimento. Então tem essa questão também histórica, né, do país, né, que o país não tem uma tradição de esporte como negócio. Só que eu entendo que assim, tudo precisa ser dado um pontapé inicial. Você precisa partir de algum princípio, precisa ter alguns corajosos que vão lá e vão fazer acontecer. Mais uma vez, influência do futebol está acontecendo. O Ronaldo acabou comprando aí um time de futebol dentro do Brasil, está tentando trazer essa visão mais empresarial. As pessoas têm falado muito ultimamente por causa dessa questão. Tem uma equipe de futebol no Rio de Janeiro que também está sendo comprada por um grupo americano. Porém, a questão Esse será time que é o os caras vão Botafogo. conseguir? Hã? Botafogo. É o O time- Botafogo e o Vasco. Botafogo Exato. também. Mas a questão será que os caras vão conseguir mudar essa mentalidade do futebol? Haja vista que o próprio Ronaldo, em uma entrevista que ele fez aí para a ESPN, ele comentou que uma das dificuldades que existe no futebol hoje é a questão de tomada de decisão. Como que você vai controlar um clube onde você tem que consultar, às vezes, 300, 500 pessoas, que são as pessoas que fazem parte do conselho,
para tomar uma decisão de um clube. E dentro dessas 300, 500 pessoas, você tem pessoas com pensamentos diversificados. Nem todo mundo está de acordo com a política, porque também existe um interesse político nessas decisões. Então, é onde o esporte não evolui. Eu gostaria que desse certo essa experiência aí do Ronaldo, desse grupo americano com essas duas equipes do Rio de Janeiro, para ver se começa a mudar a cara um pouco do futebol. Mas como empresário e como pessoas que querem investir seu dinheiro, eu apostaria em outras modalidades esportivas, de um pouco menos expressão. Eu acredito que tem um mercado muito grande dentro do mercado brasileiro, e é uma questão assim de sentar, de colocar as pessoas certas na hora certa, com a ideia correta, que o negócio vai para frente. Ô Edno, né, você aqui do nosso grupo aqui, que a gente sempre está conversando, você é o cara que mais, assim, instiga, cutuca nós com vários assuntos diferentes, né? E, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que, dentro da AES Sport Legacy Channel, por trás dos bastidores aí, você é uma pessoa que trabalha muito junto com as pesquisas, vamos atrás, discute, né, procura fazer uma série de coisas. Na sua visão, que aspecto você considera importante para contribuir para que a sociedade seja mais econômica? Bom, para poder responder isso aí, a gente precisa fazer um exercício de maneira coletiva, a gente aqui. A gente tem que pensar de uma forma ampla. E isso, vocês já devem ter percebido que a nossa sociedade tem uma dificuldade de pensar em vários aspectos de forma simultânea. Quando se tem um problema, as pessoas focam naquele problema, tentam resolver de todas as formas, mas não pensam em outras consequências, em outros impactos, em outros locais que isso vão refletir. Então, esse seria o primeiro aspecto. A gente precisaria desenvolver uma habilidade de um pensamento mais amplificado e mais plural para envolver uma questão. Dentro disso, a gente precisa fazer um trabalho em que as pessoas deixem de ter esse comportamento omisso, desculpem, dizendo que, eu não gosto disso, então por conta de ela não gostar, né, principalmente, por exemplo, eu não gosto de política. Então a pessoa não procura saber nada sobre política, só que quando tem eleição, ela vota. Quando existe alguma coisa, ela emite uma opinião, mas como é que você é capaz de emitir uma opinião se você desconhece? Isso nós estamos falando especificamente da política, mas se você expandir, a gente esteve aqui com o Zico e ele questionou isso também, ele falou, no Brasil nós temos quantos milhões de treinadores e de pessoas que são entendidas de futebol? E quantas realmente conhecem futebol? Então, somando essas duas coisas e as questões que a gente precisa trabalhar dentro do nosso sistema, como, por exemplo, nós somos um país rico, porém de uma mentalidade pobre. Olha o que parece até um paradoxo. Somos uma nação extremamente rica, porque o que a gente tem de riqueza aqui é um negócio fenomenal. Porém, a nossa mentalidade é pobre. Dentro dessa mentalidade pobre, usando até do próprio exemplo, se você não assistiu a nossa entrevista com o Zico, você volta lá, assiste que você vai ver. Existe sempre grupos tentando defender interesses próprios. E ninguém está nesse defender interesses próprios, as pessoas não estão preocupadas em pensar no coletivo de uma forma mais amplificada. E pensar numa forma mais amplificada faz com que quem pensa em desenvolver o esporte, quem pensa em fazer gestão de esporte, de cultura ou de qualquer coisa no nosso país, ele precisa ter em mente o seguinte: primeiro, nós somos uma população onde temos uma maioria mulheres, temos uma maioria de pretos e pardos, como classifica o IBGE, e a grande maioria é descapitalizada, economicamente falando, não tem um potencial aquisitivo muito grande. Se a gente pensa no progresso que se busca, a gente precisa de mão de obra qualificada.
Para qualificar essa mão de obra, nós não estamos nem falando de desenvolver o intelecto suprassumo, nós estamos falando de qualificar mão de obra. Nós não temos acesso a uma educação para essa massa, para esse volume de pretos, pardos e pobres e mulheres, que forma a grande maioria do nosso país. E isso não está sendo pensado por todos aqueles que dizem que pensam no esporte. Por isso que eles têm dificuldade, dentro daquilo que vocês estavam falando, de entender que o esporte, a cultura tem que estar dentro da educação. Porque se eles entendessem isso, veriam que potencialmente surgiria um setor econômico que no Brasil, hoje nós não temos, ele é praticamente nulo, que é o setor do entretenimento. Diferentemente de grandes potências, ou de alguns lugares que têm, né, o seu esporte maior, que também tem o futebol, como tem em outros lugares que tem o rugby, e assim por diante. Então, para a gente construir essa sociedade mais equânime, nós temos que investir muito forte na forma de desenvolver o nosso sistema. Mas como desenvolver esse sistema? Reduzindo todas essas desigualdades que nós temos dentro da sociedade, que hoje, infelizmente, a maioria não está preocupada, tem tratado de uma forma muito específica e compartimentada. Se é política, trata de política, se é educação, trata de educação, mas não consegue ter uma visão, como diz muito aí, né, holística, de todo o cenário que compõe a formação humana. Então, essa é a minha visão e como eu entendo que a gente pode construir esse cenário mais equânime para uma sociedade um pouco mais equilibrada. Não diria nem justa, porque o meu entendimento sobre justiça é um pouco diferente, acho que da grande maioria, e não quero entrar aqui em polêmica. Mas, até aproveitando isso aqui, eu vou até seguir e, ao invés de eu fazer uma pergunta específica para um ou para outro, eu vou fazer aqui para todos. Já que eu faço todo esse trabalho de instigar, e que é dito direto para você, Zeca, se a gente fizer uma análise de tudo que a gente levantou sobre economia, saúde mental, visão empresarial, sobre o esporte, como a educação entende o esporte e a cultura em nosso país, se a gente fizer o uso da nossa Constituição vigente, ainda que ela tenha sofrido uma série de alterações, aí ela esteja bem desconfigurada. No artigo 1º, que fala sobre soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, além do pluralismo político, na visão de vocês, qual tem sido o coração do problema? Ele é política, é econômica, é social, ou o que vocês entendem que é o coração do problema? Você acabou de dizer aí, Edson, que no Brasil é tudo compactado, compartilhado. Cada departamento, ninguém se interage ou tem um elo de ligação. Acabamos de discutir aqui também que cada um tem um grupo feito pelo Zico, mesmo falando, que ele falou, cada um cuida do seu espaço, do seu interesse. E falando de eu ter uma sociedade mais equânime, igual você acabou de explicar também, se a gente não tiver uma visão, né, melhor, e se fala de pluralismo, quando se fala do pluralismo político, quando você fala do pluralismo, seja ele qual for, tange a todos. Isso no discurso teórico, na retórica, ele é bonito, mas na prática ele não funciona. Que esse está sendo um grande problema. Na prática, ele não funciona. O que acontece no Brasil, tudo que é para colocar em prática, começa a travar e não funciona. Esse que, às vezes, no papel, na teoria, ele fica até bonito, mas na hora que tem que praticar a prática e fazer ele acontecer, sair dessa parte teórica ou da retórica e fazer valer, ele não funciona, porque está todo mundo no seu quadrado, cada um ventando, e esse elo quebra. O elo só existe na conversa, na escrita. Então, o problema é aquela coisa que eu falei para você, né? Sozinho você é forte, unido você é imbatível. Então, todo mundo quer ficar sozinho, todo mundo quer ficar forte no seu espaço, mas ninguém quer ficar unido para poder fazer com que tudo isso se resolva de uma vez só, através do esporte, como o esporte e a cultura, como dos grandes vetores
dos pilares para a transformação da educação e também do ser humano. Então, essa é a minha visão. A minha visão é, o que eu vejo como o maior problema é como nós estamos divididos, estamos fatiados como pizza, seja na política, onde vai, cada um quer ver seu interesse, que quer, e na teoria, na retórica, na escrita, se existe essa fusão, ela está junta. Na hora que vem na prática, todo mundo se separa e cada um defende o que é o seu. Porque usa daquele fator, sozinho eu sou forte, né? Mas ele não quer se unir, e unido ele é imbatível, ele não consegue ter essa visão não vai mais do que, ela não vai adiante. Então eu acho que nós precisamos, tudo isso tem que ser uma coisa entrelaçada, ligada, embora tenha suas diferenças, para que a gente possa realmente mudar. E a política, como ela lidera muitas das coisas, né, tudo que envolve a política, então teria que partir desse exemplo da política, mas aí fica bastante visto, até porque a gente acabou de falar aqui, né? A gente tem um problema muito grande no Brasil, que é onde você acabou de falar, nós não temos ser humano de qualidade, formando ser humano de qualidade, então, portanto, já começa por aí. Então, aí fica bastante difícil, porque cada um defende seu interesse. Essa é a minha visão. Isso aí que o Zeca falou é bem interessante, porque se a gente for pensar no cerne do problema, não é um único, né? A gente vê ali, a gente citou política, economia e social. Querendo ou não, a economia está junto da política, porque são eles que fazem os trâmites para a economia chegar até o povo, chegar até a base. Só que, por muitas das vezes, até o social, no caso, as pessoas que não estão ligadas às políticas, que nem você disse, ela não quer se inteirar para poder entender e falar daquele assunto. Então, por mais que a pessoa fale, o problema é política, mas o que eu, como ser humano, estou fazendo para poder entender a política ou cobrá-la? Então, não tem como eu falar que o problema, isso aqui não está acontecendo porque os políticos não estão fazendo acontecer. Tá, os políticos não estão fazendo acontecer, mas eu, quanto pessoa, qual que vai ser a minha trajetória de vida para fazer isso ocorrer? E, que nem o Zeca falou, muitas das vezes as pessoas que tentam fazer são taxadas, não, o cara querendo se mostrar, esse cara aqui não. Então, a gente não consegue se unir para falar, eu não consigo, mas aquele cara ali consegue, eu sei que vai conseguir representar todo mundo aqui. E muitas das vezes isso não acontece e eu acho que vai ser muito difícil acontecer. Enquanto a gente tivesse esse pensamento medíocre de achar que, pô, se a luz do outro acende, a minha vai apagar. Eu não consigo apoiar aquele cara ali para ele fazer aquilo porque eu acho que se ele fazer, ele vai se destacar mais que eu. Ou na minha mentalidade, o cara não tá fazendo, mas é trabalho dele, ele não tá fazendo, mas não vou cobrar porque eu não sou pago para cobrar ele. Então, o problema em si não está só em uma coisa só, mas sim em várias coisas que são ligadas, que deveriam ser ligadas, né? Mas sempre estão repartidas. Só são ligadas na época que tem eleição, o cara vai bater lá na sua porta e fala, pô, eu vou sair como um candidato. Aí a pessoa do outro lado fala, mas você vai me ajudar no quê? Em vez de falar que você vai ajudar a nossa comunidade em quê? Então, o problema que eu vejo é em nós mesmo. Seja quando a gente for político, uma pessoa que está recebendo benefício, uma pessoa que cuida da economia, mas o problema maior sim é no ser humano, na pessoa que está de um lado cobrando, está do lado fazendo ou do outro lado fiscalizando. A gente nunca está ligado um com o outro. Eu entendo um pouco do que você está falando, Éder, mas eu acredito que é assim, né? A solução, todo mundo sabe, todo mundo fala, que é o quê? É educação. Só que a gente sabe a condição da educação. Então, como que você vai ter um povo pensante se a educação que chega para essas pessoas não é a educação adequada? Não é a educação que vai fazer com que essas pessoas realmente saiam de uma escola com uma opinião bem definida sobre o que ela quer, o que ela não quer, o que a sociedade tem que fazer, o que não tem. Então, isso acaba refletindo o quê? Nas decisões da sociedade. Hoje, o que a gente vê dentro de escolas, o Zeca acabou de falar aí há algum tempo atrás que o professor precisa maquiar os números dentro da escola para poder agradar a escola, para poder agradar o número político. Então você vê que é uma ciranda que não tem fim, porque ninguém está vendo um benefício geral, todo mundo está vendo um benefício próprio dentro daquele seu sistema, que o Zeca explicou muito bem aí sobre a questão de tudo ser muito fatiado. E, cara, e nós, como população, também culpado, porque se você perguntar para qualquer cidadão brasileiro, se você chegar para qualquer cidadão brasileiro e falar assim, ó, o que você acha que mudaria a condição do Brasil? Eu tenho certeza que acho que 90% das pessoas vão responder que é educação. Porém, se você fizer a mesma pergunta de uma outra forma, o que você faria dentro da educação para poder mudar a condição do país?
eu acho que aí esse número ele se inverte, entendeu? Porque as pessoas sabem que a educação é o caminho, mas ninguém sabe como fazer. Então, a gente não vai chegar a lugar algum. E essas mesmas pessoas que não sabem como fazer são os caras que entram na política, são os caras, às vezes, que estão envolvidos dentro de uma secretaria importante, ou são as pessoas que estão em algum cargo de decisão. Então, como mudar tudo isso? Como reciclar tudo isso? Como começar tudo isso? Como renovar tudo isso? Talvez essa seja a pergunta. Mas Às vezes Bom, brincando entre a gente fala, pô, o ideal seria se tivesse um botão de reset, você vai lá, dá um reset e começa do zero, mas todo mundo sabe que isso não é possível. Então, como que você começa algo novo? Ou mas, mudar algo que já existe? Adriano, se você me permite aí, foi legal toda a explanação de vocês, porém, para mim ficou muito claro que, por incrível que pareça, embora o Éder tenha falado que não tem um cerne, mas existe o cerne sim. O cerne está no egoísmo humano e na hipocrisia humana. E esses dois elementos refletem em todas essas coisas que foi colocada aqui muito bem por vocês, muito bem explanada por vocês, e esta hipocrisia faz com que essas pessoas que assumem os postos de comando se sintam ameaçadas quando alguém vem apresentar uma proposta nova, e aí entra a miopia deles, que eles só querem o benefício próprio, de acharem que eles vão perder o posto. E aí, então, eles vetam qualquer possibilidade de mudança, não buscam o crescimento. Essa, pelo menos, é a leitura, pela experiência aí, de várias décadas tentando fazer algo diferente, e a gente tem visto qual é a dificuldade que a gente tem. Por exemplo, nós tivemos aquele caso no projeto de beisebol, onde ninguém ia para Brasília conseguir uma verba. A gente foi. Conseguimos a verba. E qual foi a postura na época, o presidente da Câmara dos Vereadores? Queria mudar o objeto da destinação da verba para ele poder usar em outro lugar. Então, enquanto a gente tiver esse tipo de ser humano, dificilmente a gente vai conseguir emplacar algumas coisas em prol de uma mudança. Mas se você pegar os discursos de todos esses políticos que fazem esse tipo de falcatrua, vão vir falar que não, que apoia, que investe, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então, a sociedade. Exatamente. Então a gente tem que começar a ver muito bem que tipo de ser humano nós somos e que estamos formando para poder construir essa sociedade, né? Como você falou, vamos dar um reset. Mas mesmo para dar um reset, nós não temos peça de reposição. É interessante. Realmente. Mais uma vez aí a AES trazendo trazendo informações quentes aí, ó, para fazer todo mundo pensar sobre essas questões, que eu acho que são questões importantes que a gente precisa discutir e que são questões aí que vai discutir, definir aí o meio que o futuro da nossa nação. Exatamente. A sociedade, né, como você acabou de colocar, a sociedade está aí para nos ajudar, todos os participantes aqui da AES, né, do Sport Legacy Channel, aquelas pessoas que acessam o canal, que assistem nossos programas, participam. É importante vocês dar o feedback de vocês, a opinião de vocês, até porque aqui a gente não está aqui para, né, a gente é um canal que está buscando soluções, porque a gente acha que todos nós unidos conseguimos buscar solução. Então, todo mundo que assiste o nosso programa, que participa aí, nos manda suas mensagens, alcança até a gente, para a gente poder estar ajudando. O objetivo nosso aqui no canal, da AES Sport Legacy Channel, é transformar através do esporte e a cultura para que a educação do Brasil seja aquilo que nós merecemos, né? Bom, Adriano. Coloca isso aqui nos comentários aqui, que é extremamente importante a gente ter esse feedback de todo mundo que está assistindo aqui, para que a gente possa estar acompanhando isso. Desculpe interrompê-lo aí, Zeca, mas era só esse recado. Valeu, é isso aí, estamos aqui para isso daí. Pô, Adriano, né, você é um professor de educação física, estudou gestão, então é um gestor esportivo, estudou gestão esportiva, né? Você foi um jogador profissional de beisebol, viveu num país como Cuba, fez várias coisas, tem experiência como diretor de operações no Tampa Bay Rays, no Brasil, né? Atuando como scout, e também você sabe como é que eu vou dizer assim, as deficiências que existe no país. Então, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte:
Como você enxergou essa deficiência e quais as suas sugestões quais sugestões que você tem para virar esse jogo? Porque você viu a deficiência, você enxergou isso, e quais as sugestões que você dá para nós virar esse jogo que a gente está falando aqui nesse grande bate-papo aqui legal que a gente está fazendo? Cara, primeiro, a primeira coisa é assim, né? Por incrível que pareça, existe uma falta de interesse muito grande em mudar as coisas, né? Em fazer algo novo. E essa falta de interesse, ela atrapalha a evolução e o progresso de muitas coisas. Eu pude vivenciar a situação onde a maioria dos projetos no Brasil que as pessoas reclamam que é a questão econômica, né, que é o dinheiro, e eu pude vivenciar o contrário. Mesmo tendo dinheiro, existia uma má vontade. E essa má vontade acaba atrapalhando. E essa má vontade vem por quê? Por causa de um sistema vicioso, onde as pessoas que estão involucradas naqueles problemas, elas não conseguem ver de onde elas vão tirar benefício daquele dinheiro que está chegando, então ela não coloca o empenho devido naquele projeto ou naquela proposta para poder ajudar a população. Ou seja, ele não está preocupado que ele está trazendo algo que vai transformar a questão social, a questão local. Ele está preocupado porque daquele projeto, daquela situação, daquela inovação, ele, como não está tirando nenhum benefício próprio, então ele também não coloca nenhum empenho para que aquilo aconteça. E eu acho que essa só é uma das questões que acaba com o processo de evolução do Brasil mesmo. Que o Brasil hoje, como país, como o Edno mesmo comentou, das riquezas que existem no país, hoje poderíamos ser, sim, uma potência em nível não só econômico, mas em nível de reconhecimento mundial. Porém, voltamos ao problema, né? O problema são as pessoas. Enquanto a gente não... E que sugestão você dá aí? Que ele fez a pergunta aqui, eu estou curioso para saber que sugestão você dá. Cara, eu acho que a sugestão seria melhorar o processo seletivo, como melhorar a eleição, como melhorar quem são as pessoas que vão gerir a escola, quem são as pessoas que vão dar aula nas escolas, quem são as pessoas que vão gerenciar as empresas. Talvez melhorando esse processo seletivo, porque a gente está falando aqui de qualidade de pessoas, isso já foi falado anteriormente. Se a gente não melhorar a qualidade das pessoas, como que a gente vai melhorar a qualidade do serviço? Como que a gente vai melhorar a qualidade das coisas? Essa é a única maneira que eu vejo que seria possível uma mudança. Eu não consigo enxergar outro tipo de mudança. Haja vista que, muitas vezes, pessoas com boa capacidade, elas não estão ocupando os cargos devidos. Então, você tem aí muitas situações onde certas posições de tomada de decisão ou de influência, elas são ocupadas por... Ela é indicada mais por uma questão política do que uma questão de competência. A gente também ouviu isso da boca do Marcos Vinícius Freire, ele falando, quando ele foi presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, as dificuldades de você ter pessoas capacitadas ali para poder fazer o negócio funcionar, cara. Então, acho que esse é o problema que impede aí a evolução do país, e eu acho que essa seria a solução, ou seja, melhorar a qualidade das pessoas. E aí, se perguntar como melhorar a qualidade dessas pessoas, aí a gente tem que ir cavucar um pouquinho mais, porque o buraco fica mais embaixo, porque aí é uma coisa que tem que partir de cada um, né? Nós também temos que pensar em sermos melhor como ser humano para poder ajudar melhor o nosso país. E tem que ter um pensamento mais coletivo para que haja essa mudança, né? Enquanto houver o interesse sempre olhando para o próprio umbigo, eu acho que vai ser difícil você trazer algum tipo de mudança pensando num país como uma nação, né? Eu acho que isso ainda no Brasil é bem difícil de conseguir. Eu queria ouvir também a opinião de vocês agora. Eu acho que esse processo seletivo, igual você acabou de indicar, a sua sugestão, eu acho que é um dos caminhos, né? Por aí, né? Mas
O Brasil é um país ele é complexo ainda, porque, vou ser muito honesto aqui, e aí é a questão do mimimi, é meu, e para certas coisas a gente tem o espírito daquele, né, de cão vira-lata, né? A gente não pensa grande. E aí fica ruim. Até porque talvez, não sei se são só as qualidades da pessoa, porque a gente tem esse espírito né, do cão vira-lata, não querer melhorar. Essa é a minha sugestão. Mas a minha sugestão ainda continua batendo na educação. Como a gente acabou de falar aqui, a educação ainda é um dos caminhos também. A educação, ela precisa ser revista, ela precisa ser analisada desde a base, para que a gente possa jogar no mercado essas pessoas que você acabou de dizer que precisam ter qualidade. Então, começa na escola, na educação, na mudança. Tudo que vocês falaram aí é o que liga, né? As pessoas certas nos lugares certos, fazendo as decisões corretas, que a gente sabe que é bem difícil de acontecer e que vai demorar para acontecer, mas torcemos que aconteça. E tudo isso, né, é ligado à política, querendo ou não, isso está ligado à política. E talvez de todos nós aqui, o cara que mais está ligado à política, que mais fala de política, que tem as suas teorias das conspirações, caso vocês queiram um episódio só sobre isso. O Edno, querendo ou não, ele é um cara que nos instiga muito sobre a política, ele manda muitas coisas de política no nosso grupo, manda no Telegram, manda no WhatsApp, às vezes, quando ele utiliza o WhatsApp. Mas, Edno, eu tenho aqui um questionamento para você e também o que você acha, né? O que precisa ser feito de verdade na política para que ela haja de acordo com o artigo 3º da Constituição, parafraseando aqui, escrito, abre aspas, que diz que temos que construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem a todos sem preconceito de todas as ordens e erradicar a pobreza. No papel tá bonito, mas não é o que acontece na vida. Bom, você fez uma pergunta, né? E, né, oficialmente, né, vocês sabem, né? Você até brincou aí, mas eu não consulto o WhatsApp, até porque eu não o utilizo. Mas, tudo bem. Quanto a essas questões de teoria da conspiração, isso aí são só criações da tua cabeça e do teu vocabulário extenso, né? Que você adora dar sempre uma cutucadinha aqui, mas a gente entende como é formado esse quarteto aqui. Por outro lado, quando você fala do que eu acho que precisa ser feito na política, né? Se a gente elencar desde aquele primeiro processo de formação de seres humanos, mas como que a gente forma esses seres humanos? O Zeca deu o caminho tem que ser a educação. Porém, dentro da educação, nós temos hoje um depósito de informações que muitas vezes só serve para alimentar um sistema que nós temos, que outrora foi vestibular, hoje está no Enem. Não estou criticando que não tenha que ter um sistema de avaliação ou de balizamento de conhecimento. Por outro lado, a gente não pode fazer disso uma indústria, porque as pessoas não procuram saber, ela procura fazer uma prova e ser aprovada. E nesse processo de educar, se a gente volta lá atrás, no ano passado, quando a gente falou muito sobre isso, dentro dessa questão de criar uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional, faz parte de um trabalho que, primeiro, levar essas informações da Constituição a todos os alunos dentro da escola. Então, todos os cidadãos ou cidadãos, como é que é o correto agora, hein? Citizens. Agora ficou difícil. Devem ter conhecimento da Constituição Nacional. E dentro desse conhecimento da Constituição Nacional, cada um de nós tem que ter um conhecimento sobre o que realmente significa uma sociedade livre, o que significa ser justa, o que significa ser solidária, o que é um desenvolvimento nacional, o que é promover o bem a todos, porque a gente está vendo que você tem uma massa que trabalha para uma minoria que desfruta do que há de melhor e de suprassumo dentro da nossa sociedade. E outro agravante, sem preconceito de todas as ordens para erradicarmos a pobreza. Infelizmente, a gente tem os mais variados tipos de preconceito e o que é mais grave, não assumimos que temos.
Então, a gente tem que trabalhar todos esses aspectos para poder conseguir fazer um bom trabalho político. Porque, independente de você ser efetivamente um político, todos nós atuamos de forma política, porque o fato de relacionarmos com os outros e termos diversos tipos de relações faz de nós um indivíduo, um ser político. Então, isso precisa ser feito. Mas é assim que eu vejo, pelo menos nesse momento. Se tiver equivocado, por favor, apontem essas circunstâncias. Não, eu acho assim que tem que, quando fala lá que tem que erradicar a pobreza, quando você faz um país muito bem, bem educado, bem preparado, com um ser humano de qualidade, automaticamente você vai diminuir, vai radicalizar essa pobreza que é hoje, que é o povo brasileiro, que é a pobreza de conhecimento que nós temos aí, erradicar a ignorância do povo brasileiro que tem, e mediante da educação, que é muito pobre dentro do país. Se fazer isso, consequentemente, nós vamos ter pessoas de qualidade, nós vamos ter um país melhor e a pobreza vai se diminuir, porque também, né, erradicar a pobreza, eu acho que é quase que impossível em qualquer sociedade, né? Mas queria diminuir, sim, mas parte do primeiro princípio, erradicar a ignorância do povo brasileiro através da educação, para que, consequentemente, a gente vai erradicar a pobreza. Quando eu digo, né, o país vai ficar mais rico, vai ficar mais pensante, vai ter pessoas de qualidade, vai saber fazer decisões corretas, importantes, para que direcione e balize direito o país. Por isso nós estamos onde nós estamos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, Éder, já que a gente está colocando aqui, como diz alguns amigos, né, botando lenha na fogueira, né, vamos trazer aqui uma situação hipotética, né, que já que a gente está falando aqui de soluções e de como a gente resolveria alguns problemas, então vou te colocar dentro de uma situação. Caso você fosse o prefeito e se você não tivesse as informações que você tem hoje, como você agiria com o esporte e de que forma você entenderia a cultura nesse contexto? Aí é uma situação hipotética muito complicada de se pensar, mas que a gente pode definir colocando pontos diferentes de tomadas da minha vida. Vamos pensar que eu não os conhecia e que eu não fazia atletismo. Querendo ou não, o atletismo ele mostra muito para a vida da pessoa que, por mais que esse esporte seja individual, muita coisa ali tem que ser feita em conjunto e se você não fizer, cara, o negócio não vai para frente. Então, pensando nesse ponto, eu fiz futebol. Foi a minha primeira contato com o esporte, foi futsal. Não gostei muito, então fui para o mundo das lutas. Eu, se fosse prefeito, ia investir mais na questão de esportes individuais, eu sendo bem sincero. Por mais que eu não conhecesse vocês, não tivesse conhecido vocês na época, se eu virasse prefeito, pode ser até que isso aconteça futuramente, pode ser que seja os Simpsons, episódios de Simpsons aqui, mas eu iria para o esporte individual, muito mais porque eu já teria passado como criança no futsal, aí depois eu entrei no esporte individual, que foi a partir dos 13 anos, que foi no boxe, então pensando que eu estaria do boxe até me tornar prefeito. Em outro ponto, a questão da cultura, eu não tive tanto acesso à cultura na minha infância, trabalhava muito com meu pai, então a minha cultura era muito assistir jornal. Eu assistia muito jornal de manhã, assistia jornal à noite, gostava muito de procurar outros jornais para poder assistir. Não assistia da Atena porque eu não gostava, ligava a TV sangrava, então eu não gostava muito de assistir da Atena, mas eram canais esportivos que eu assistia e canais de televisão, no caso, canais ali de notícias e noticiários. De domingo eu assistia até o Globo Rural, eu gostava muito de assistir Globo Rural. Então, ao meu ponto de vista, eu ia encaixar o que eu sabia, que no caso era esporte individual, com o que eu tinha de conhecimento da cultura do que eu via na TV. Então, eu sei que ficaria muito distante do ideal. Eu não teria como traçar metas e objetivos a ponto de educação, porque a minha educação seria taxada daquele simples do que eu vinha. Então, se eu tive aquilo, eu ia tentar replicar aquilo de forma melhor, ao meu ponto de vista. Mas isso é legal você colocar, porque se você prestar bem atenção no que a gente vê na sociedade, não se esqueça, infelizmente, para ser um prefeito, você não tem que obrigatoriamente ter uma formação. O mínimo que está sendo exigido é que você não seja analfabeto. Saiba desenhar o nome, você... né? Nem escrever o nome, é desenhar o nome. Então, para você ver como é grave essa situação, porque o indivíduo ele vai procurar replicar aquilo que ele conhece. Isso é um processo natural.
E dentro desse processo, como nós conhecemos muito pouco, quando você chega lá para falar, o cara, mas eu não vou fazer essas coisas, não, isso aí é muito complicado, tal, esse tipo de coisa. E também, às vezes, você não tem nem a ideia de fazer algo diferente. E às vezes não é nem tão complicado, não chama voto. Mas botando um pouquinho mais de lenha na fogueira aí, não seria mais fácil quando você representando você, vamos imaginar que você já é o prefeito, e que você trazer pessoas que são realmente entendidas para que te auxiliem nessas coisas que você não conhece, mesmo elas não tendo esse cunho político? Veja bem, meu amigo, veja bem, no meu partido hoje é um pouco complicado de eu falar desses assuntos, porque a nossa denominança e também a forma que a gente trabalha não lida com esse tipo de pessoas. Seria o que muitos políticos falariam, tipo assim, eu vou pôr o meu amigo. E é o que acontece, a gente sabe, tipo assim... Alguém do partido político. É tipo assim, eu não vou pôr aquele cara que sabe do esporte, não vou pôr aquele cara que entende, aquele cara que viveu, aquele cara que estudou. Não, vou pôr o meu amigo. Por quê? Porque o cara é meu amigo. E por que você vai pôr seu amigo? Ah, porque o cara foi meu amigo, então eu vou pôr o meu amigo aqui e eu sei que a gente vai estar em comum acordo. Se eu falar para não fazer, ele não vai fazer. Se ele me dá uma ideia que eu acho que não ser boa, ele não vai fazer também. Então a gente pressupõe que muitas das coisas que acontecem é porque eu vou pôr uma pessoa que eu consiga manipular. E em outros estados, em um mundo ideal, é tipo assim, eu não sei, tá bom, vou atrás de alguém que saiba, independente se ele é meu amigo ou não. Mas se você parte de um princípio empresarial, é mais ou menos desse caminho que acontece. Quando você não tem uma pessoa no mercado empresarial que você precisa de um tipo de perfil, uma pessoa que entende determinada coisa de assunto, você vai buscar essa pessoa no mercado. Isso vai te ajudar a sua empresa a crescer. E isso não acontece na política. Na Mas política. parece que até nas corporações também acontece essa coisa aí de trazer o amigo, de trazer o conhecido. Acontece a mesma coisa. Não, É o mas, tão mas famoso acontece. nepotismo. Porém, Né? ainda existe, mas existe um fator que é diferente da política, que é o fator de fazer dinheiro. O resultado. Resultado. Esse fator resultado, às vezes, exige situações, em caso de, às vezes, até companhias que têm grupo familiar, essas coisas, que os caras têm que até tirar a família de. Se eles quiserem manter a empresa no mercado, tirar a família da gestão e trazer uma gestão profissional para poder fazer o negócio acontecer. Tanto essa questão da família aí e de amigos, o Adriano comentou aqui, a gente viu um caso de um grande podcast que teve que afastar um dos seus idealizadores por um pensamento que ele, no momento, ele colocou de forma errada e ainda se justificou porque estava alcoolizado, mas a gente viu como realmente a questão do dinheiro falou mais alto, falou, não, esse cara tem que ser afastado, e foi afastado. Chega um ponto que o resultado vai fazer com que a pessoa seja afastada, mas... A pergunta é, qual é o resultado da política? Quem cobra o resultado da política? A gente sabe quem deveria cobrar, mas não cobra. Ou às vezes, e tipo assim, a pessoa não cobra por ela não ter conhecimento que tem que cobrar, e se for cobrar, a pessoa que sabe que ela deveria cobrar, vai falar, não, você não pode fazer isso não. Eu vou te ferrar em algum ponto da sua vida. Pô, você está trabalhando aqui, eu conheço o dono dessa empresa, se você fosse demitido. Que acontece muito. Mas em minha campanha de 2023, podem votar em mim, que eu vou seguir com mão de ferro. Bom, já que você passou a bola para mim, o tiro vai direto para você. Opa, você, além de ser atleta multicampeão, você já teve uma experiência de ser secretário de esportes. O que mudou na tua visão da época para hoje e o que você faria para que o esporte estivesse realmente como elemento da espinha dorsal da educação, assim como a cultura? Bom, a pergunta é cascuda, hein? É o seguinte, eu acho assim, a gente acabou de falar aqui, você tocou em 2 pontos que é muito importante. Dentro da política, ela gira o quê? Você falou a hipocrisia, qual foi a outra coisa mesmo? Falou da hipocrisia e o egoísmo, né? Que você falou, não é verdade? Ela existe realmente nessas posições, exatamente isso é o que predomina, a hipocrisia e o egoísmo. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Na época que eu era secretário, eu tive condições, por exemplo, de botar uma pista sintética no meu estado. Fechei tudo certinho. Só que para quem foi fazer a captação de recursos para trazer a pista, essa pessoa, esse profissional de qualidade, ele recebe para isso, certo?
Como a hipocrisia e o egoísmo e o mimimi, para mim, não ia receber, porque eu tinha uma postura ética e profissional de que, vamos ser justos, ninguém ia morder e simplesmente aquele dinheiro viria já com a verba marcada e destinada para o destino. Uma das pessoas da gestão falou assim, ó, não dou dinheiro para FDP nenhum. E não deixou acontecer. Aí é onde... E era um partido onde que visava o que o povo, a educação, etc e tal. Então, não estou aqui sendo. Então, a visão, na época, era aquela, da mudança. Então, poxa, o que eu poderia fazer, né, realmente, como o elemento da espinha dorsal? É você fazer um trabalho paralelo, mostrar, trazer a Secretaria de Educação do Estado, seja do Estado e municipal, criar, né, dentro desse sistema, fazer com que eles entendam que o esporte, né, e a política, eles, e a educação, e a cultura, eles caminham lado a lado, porém, eles têm o mesmo objetivo, a melhora da educação. Então, você fazer com que isso seja visto através da política, essa importância do esporte e a cultura como realmente com a melhor educação, combatendo uma série de coisas que a sociedade tenta pregar e o esporte ia amenizar. Então, o que eu fazia diferente é trazer, porque infelizmente a gente faz tudo diferente, né? Então, você tem que fazer essa fusão da política educacional, da política em si, junto com a educação, junto com o esporte, fazer uma fusão para que isso possa caminhar onde várias coisas vão acontecer, onde você traria o quê? Padronizava a educação física, né? Fazia o desporto escolar ser valorizado, né? Dar oportunidade para a criança praticar o esporte livremente, ela não precisa estar só no sistema clubista. Uma série de coisas poderia ser diferente. Consequentemente, você ia criar infraestrutura, que o governo poderia estar... fazer assim, ó, o governo seria a água e a gente, através do esporte, teria o conhecimento. Então, pegaria essa água na educação, que você ia alimentar todo esse sistema de forma coerente com profissionais dentro. Isso que eu tentava fazer diferente, é fazer essa fusão e mostrar que a política da importância da cultura e educação e, politicamente, todo esse conjunto trabalhar em prol. Sem hipocrisia e, lógico, sem egoísmo. Não sei se eu fui claro. Para mim, você foi. Inclusive, você pode até dar sequência aí, porque eu não sei se alguém mais tem alguma coisa para acrescentar. Não, pode seguir, Zeca. Não tem problema, não. Então, vamos lá. Bom, Adriano, essa é para você. Bom, a gente sabe que para poucas pessoas no Brasil sabem da importância que o beisebol teve na sua vida. Então, o beisebol, ele teve, como esporte, ele fez uma transformação em você muito grande. E por causa do beisebol, nós aqui sabemos que no Japão tem um sistema que nós entendemos ser muito útil ao Brasil também. Agora, qual é a tua opinião, Adriano, sobre o sistema semiprofissional de empresa no Japão? Cara, eu acho que é um projeto assim muito importante, onde ele consegue conciliar duas coisas, né? Como a gente vê aí hoje dentro do próprio futebol, às vezes atletas que eles até vão até uma idade um pouco mais longa, né? Tentando aí a sorte de uma carreira, né? De entrar num nível profissional, mas como a gente sabe que isso é bastante difícil, o esporte empresarial ele te proporciona mais ou menos meio que as duas coisas. Ao mesmo tempo que você tem a oportunidade de ser introduzido no mercado de trabalho dentro de uma companhia, a própria companhia te dá a oportunidade de continuar jogando e de ir proporcionando. E muitos atletas conseguiram os seus contratos profissionais saindo dessas ligas aí considerada semi-profissional. Você tem um cargo, você é contratado como um funcionário da empresa, porém, além do seu cargo na empresa, você tem que cumprir lá algumas funções básicas dentro da empresa, mas o foco maior é você dedicar aí pelo menos 80% do seu tempo à prática esportiva e depois você vai representar o nome da empresa. Lógico que tem toda uma questão de marketing por trás disso, o nome da empresa, tem toda uma questão de o esporte é visto de uma maneira positiva, o que o esporte conquista
isso tem uma representatividade grande, e isso também é uma forma de você manter aí os próprios funcionários, né, da empresa, acaba vestindo a camisa da empresa como se fosse uma equipe, uma coisa que você acaba desenvolvendo uma paixão. Vou tentar trazer aqui por um exemplo um pouco próximo, né, que são as universidades americanas, onde a pessoa, uma vez que ela estudou naquela universidade, ela vai torcer para aquela universidade até o dia que ela morrer. Aquilo ali é a marca registrada no peito dela. E acontece isso também dentro do esporte semiprofissional, dentro das empresas. O cara veste a camiseta da empresa de tal forma que ele acaba indo além do ser só o funcionário, né? Porque aquela minoria que representa a empresa jogando, sendo os atletas daquela empresa, eles acabam representando uma grande massa dentro da empresa, que são os outros trabalhadores, que acabam indo torcer, incentivando, eles vestem a camisa da empresa, incentivam a empresa, e por aí vai. Ou seja, eu vejo que seria uma solução bem bacana. Eu acho que no Brasil isso traria emprego para muita gente. Indo para uma visão mais futebolística, você acabaria com essa discrepância que existe hoje do que é Série B para baixo, né? Que aí você tem aí um problema desses times aí de terceira divisão, de quarta divisão, e você teria aí você preparando as pessoas para o mercado de trabalho, caso um dia ela decida parar de jogar futebol, ela tem uma profissão, já está vinculada a uma empresa e ela consiga seguir aí uma carreira profissional, não dentro da área futebolística, e de repente o cara tem até a possibilidade aí de ser descoberto por um olheiro, um caça-talento, como acontece dentro do beisebol profissional. Teve um atleta, ele foi jogar no Brasil, um amistoso aí contra a seleção brasileira. Na época, eu tive a oportunidade de jogar contra esse time. Era um time da equipe da Honda, e o jogador chama Chunichi Tazawa. E esse cara, depois que ele veio para o Brasil, voltou para o Japão, ele acabou assinando um contrato com o Boston Red Sox. E isso até fez um pouco o semiprofissionalismo do Japão e o profissional do Japão tiveram que rever até algumas questões burocráticas que eles tinham lá dentro da constituição esportiva deles, para esse tipo de transação, né? Porque o atleta, ele não foi profissional, ele saiu do semiprofissional e já veio direto para o profissional dos Estados Unidos. E os caras já estavam preocupados se isso começasse a acontecer com uma certa frequência. E isso mostra que às vezes o atleta, aquele que não é identificado cedo, não quer dizer que se ele não tiver uma oportunidade um pouco mais tarde, ele não possa se tornar um atleta profissional um pouco mais tarde. Na verdade, ele só precisa, às vezes, de um pouquinho mais de oportunidade. E eu acho que essa ideia do semiprofissionalismo através da empresa, da mesma forma que acontece com muito sucesso dentro do Japão, poderia dar muito bem dentro do Brasil. O Zico comentou um pouco porque o time dele, Kashima Antlers, onde ele foi jogador, depois se tornou executivo, eles são originários do grupo Sumitomo. Então, assim, é uma coisa que pode se olhar no Brasil de que forma você distribui também para poder acolher um determinado número de atletas no setor de cultura também, que possam estar empregados em empresas e que possam estar exercendo esse tipo de atividade. Tem uma coisa no Brasil, eu sei que o grupo SESI, eles fazem uma Olimpíada aí dos funcionários do SESI, né? Mas não tem um cunho de detectar atleta, né? Eu sei que mais social. Tipo assim, ele tem mais um cunho social de falar, nós estamos cuidando dos nossos empregados, coisa do gênero assim, dão eles a oportunidade, etc e tal. Exatamente, mas não tem essa visão mesmo de um atleta, do talento, não tem essa visão. Eu gostaria de dar um adendo aí, que é importante, até que você falou do SESI, e isso acontece no Japão e acontece aqui. Um adendo importante nesse adendo social é o adendo também que eu falo que traz para aquele empregado, para aquele funcionário que está na empresa, essa questão saudável, do bem-estar, de praticar o esporte, de ter uma vida saudável, mais social, ajuda nesse sentido também, que
Isso é uma coisa. Então, eles criam programas sociais sociais e esportivos na própria empresa, nesse incentivo de todo mundo estar fazendo atividade, e isso é muito, muito bacana. Então, isso tira muito empregado do sedentarismo, o empregado começa a participar mais, ser mais participativo. Então, tem também esse lado saudável que a empresa, esse tipo de esporte sempre profissional dentro da empresa, acaba estimulando a empresa e, consequentemente, vai render a empresa muito mais, os trabalhadores vão render mais, vai ser mais produtivo, vão estar mais felizes, e todos têm um objetivo social, que é assistir esse time a participar e torcer para esse time. Também tem esse detalhe aí. Ou seja, só tem coisa positiva, né? Exato. Mas vamos lá. Éder, essa pergunta vai para você, meu brother. Infelizmente, temos alguns dados muito negativos sobre o nosso país, que diz querer se tornar uma potência soberana. Sabemos que isso só se dará através da educação. Por isso, queria saber de ti, já que somos um país de baixa escolarização, e para piorar, nosso índice de alfabetizados funcionais é de 92%. Como trazer os atletas à compreensão da importância da educação e de se ter uma excelente formação, já que a maioria dos atletas não gosta de estudar? Você pode pôr aí, não gosta de estudar, e alguns não gostam nem de treinar o esporte que eles fazem. Ou se treinam ali mais ou menos, tipo assim, vou treinar aqui, fazer mais ou menos arroz com feijão aqui, porque é isso que eu quero fazer. Mas se a gente pudesse ter uma máquina que mostrasse para ele, ó, depois que você encerrou sua carreira como atleta, essa vai ser a sua vida. Aí ele ia entender, pô, se na minha vida eu não tomei um rumo para estudar, eu vou ficar de alguma forma trabalhando para outra pessoa, e em vez de construir o meu sonho, eu vou ajudar aquela pessoa a construir o sonho dela. Os atletas, eles não entendem que ele não vai ser atleta a vida inteira. Eles não entendem que aquela fase de atleta é uma fase, que nem ele foi criança, foi adolescente, muitos entrou como atleta na fase adolescente, foi atleta e vai se encerrar. Não vai se seguir a vida inteira. E o que eu vejo também, muitos atletas acham que por ser atleta ele tem que ser educador físico. E não, ele não precisa ser educador físico. Ele não precisa fazer faculdade de educação física, ele pode fazer outras coisas. Eu lembro que tinha um rapaz na minha equipe da faculdade, ele era atleta, fazia fundo, prova de resistência, mas ele queria ser engenheiro. E ele seguiu na vida de engenheiro. E ele tinha uma mentalidade muito boa, porque ele falava, ó, eu sei que como atleta, eu não sou a um nível para ser campeão sul-americano, mas eu sou ali campeão estadual, fico entre os 10 do meu país, e com isso eu tenho uma bolsa. Então, o que ele via no esporte era a ponta para a bolsa para ele ser um engenheiro. E muitos não veem nem isso. O que eles veem é, pô, eu sou atleta, vou receber uma bolsa atleta. E para aqui. E eu entendo alguns que quando é atleta e recebe a bolsa atleta, essa bolsa atleta não fica nem para ele, vai para a família. É a base de sustento da família dele. Mas muitos que têm uma bolsa atleta, têm uma estabilidade, recebem um apoio do governo até bom e das suas confederações, eles não almejam algo mais, eles não almejam, pô, se eu sou estudar, não almejam ter um conhecimento maior. E o que ele poderia entender disso é que o conhecimento que ele vai adquirir, seja se ele for professor de educação física ou não, profissional de educação física ou não, o conhecimento que ele vai adquirir relacionando estudos à vivência de vida e até de prova que ele faz, vai ser amplamente beneficente para ele. Porque ele vai conseguir ver o mundo de outra forma, e não só daquele cubículo que ele vive, que é no mundo de atleta. E isso é fantástico, porque se você falar, não tem como, pô, cara, tem como sim. Tem como sim. Se na época que o Zeca corria, ele corria para poder se alimentar, fala para ele na época, Zeca, você vai estudando em Oregon, nos Estados Unidos. Pô, ele fez isso acontecer, o Joaquim fez isso acontecer. A gente viu outros atletas fazendo acontecer. Então, acho que não tem mais a desculpa de falar, não tem como. É cansativo? Pô, vai ser cansativo, filho. O Reinaldo Niemeyer, quando ele esteve aqui com a gente aqui, ele falou das atletas dele que estudava período integral. Para quem não sabe, período integral, a menina entra ali mais ou menos às 7 da manhã, vai sair às 15, 16 da tarde, dependendo, se ele não faz outras matérias suplentes ainda. Então, mas botando só um adendo nesse negócio aí, voltamos àquela velha discussão, né? Já que os cabras não entendem, será que se houvesse um sistema que meio que forçasse o cara a estudar e praticar o esporte, isso ajudaria de alguma forma? Esse sistema já acontece. A gente tem muito atleta que tem bolsa atleta e tem ali a bolsa de estudos,
mas ele não está estudando, mas ele representa a faculdade. Não, mas, mas eu digo assim, quando eu falo de... Você fala, não, para você receber esse benefício, Unidos, você tem que estar na faculdade. Aqui nos Estados Unidos, só existe um caminho de você chegar no profissional, não existe alternativa. Você só tem um caminho. E esse caminho é através da escola, não tem outro meio. Vou dar um exemplo. Continua aí, desculpa, mas continua. Desse jeito, o sistema te obriga a estudar, ou seja, você não tem opção. Você tem que ir para a escola. Não é você entende, você gosta ou não gosta. Se você pensa... Deixa eu dar uma análise aqui, Adriano. Tirar uma análise, dando a sequência na sua aí. O NCAA aqui, o NCCA, quando o Kobe Bryant e o LeBron James foi o último cara que saiu do high school e foi direto para o college, eles tentam bloquear isso. Eles fazem com que o atleta vá no college pelo menos 2 anos para que aquela coisa se beneficie, para forçar que ele acha que é importante a educação. Então, eles criaram, mudou algumas coisas para que reforce ainda mais que esse indivíduo vai de fato para a faculdade. E eu acho que muitas pessoas enxergariam isso da forma assim, você está privando o atleta de ser atleta. Não, você não está privando isso, você está fazendo com que ele entenda que a educação é necessária para a evolução dele. Mas, para que a educação vai me fazer ser necessária? Para você, atleta, conseguir se vender como atleta. Vender a sua imagem, vender o que você está fazendo, entender o que você está fazendo e como isso vai progredir para outras pessoas, de onde você vive, para onde você vai, para onde você está. Então, acho que a pessoa, ela entendendo isso e colocando na cabeça e não sendo como obrigação, mas no começo vai ter que ser, a gente sabe como é que funcionam as coisas nessa terra tupiniquim aqui, mas ele entendendo que tudo que ele faz vai afetar o presente e o futuro dele, e ele entender que não vai afetar só ele, mas sim outras pessoas, acho que esses atletas iriam para a faculdade, esses atletas iriam se formar, esses atletas poderiam mudar o cenário esportivo deles futuramente. Como atleta, eles já estão fazendo, mas como atleta que tem uma educação a um nível diferente do que ele tem hoje, ele poderia mudar muito mais. E a gente sabe disso. E a gente sabe que tem muitos atletas que não estão em cargos superiores ou cargos que poderiam estar, que a gente conhece que, o cara é fantástico, mas o cara não se dedicou a estudar para ter um canudo, que muitas das vezes acontece aqui no nosso país, que o canudo vale muito mais do que o conhecimento. Detalhe, eu conheço vários atletas que perderam a oportunidade de vir estudar aqui nos Estados Unidos por não ter ido bem no estudo aí no Brasil. E é complicado isso. E falando essa questão de estudo, né? A gente discute, a gente conversa muito aqui no grupo, e as pessoas que pudessem estar aqui nos bastidores, o pau quebra, o pau tora, parece até programa do Ratinho, muitas das vezes. Mas muito disso é pra gente entender muitas coisas. E o Edson sempre fala muito, né, de mudar o mindset. Mas eu queria que você explicasse para o pessoal que está assistindo, Edson, o que seria isso? Como que é essa mudança de mindset? Como que isso entra na educação, na cultura? Como que seria essa virada de chave? Bom, para a gente falar dessa questão de mindset, primeiro que é uma palavra que até certo ponto está na moda, porque muita gente fala, mas mindset nada mais é do que um estado de consciência. E estado de consciência, se a gente for falar de uma forma muito sintetizada, é o momento em que você está vivendo e fazendo as coisas sem ter que pensar muito, ou seja, você está meio que no automático fazendo aquilo. Então tá, se você pegar o nosso mindset, utilizando já do exemplo aqui, nosso mindset educacional, o que ele é? Nós não temos uma mentalidade de nos educarmos, nós temos uma mentalidade de estudar para passar na prova. Esse é o nosso mindset. Quando se fala em educação, as pessoas tem que estudar para passar na prova. Essa é a visão que tem. Então, não adquire conhecimento na maioria das vezes. É decoreba. Então, acha que é isso, né? Então, esse é o mindset que pesa, ou seja, nosso estado de consciência. Porém, por conta do mindset, a gente sofre os efeitos desse mindset, que aí é onde a coisa começa a complicar, e por conta da gente ter pouco conhecimento, pouca informação, a gente tem um outro mindset relacionado ao quê? Como é que você corrige um problema? Sempre através de coibição, punição.
É assim que a gente acha que educa. Então, por exemplo, o nosso mindset não é de respeitar a velocidade. Então, por isso, você precisa ter uma indústria de multas, uma indústria de radares, onde as pessoas, quando chegam próximo a radares, elas diminuem a velocidade. E depois elas aumentam a velocidade porque passou o radar. Mas ela não tem na sua consciência que ela tem que andar constantemente numa velocidade que foi estudada, que de acordo com esse estudo vai permitir que ela consiga fazer manobras, mesmo algumas mais bruscas, com segurança e não chegar a condições muito mais graves e acidentes e qualquer coisa do gênero. Se você for ver, nós temos um mindset da vantagem. Então, por exemplo, nesse mindset da vantagem, tem uma coisa que às vezes eu acho interessante. Várias pessoas vão abrir boletim de ocorrências porque foram vítimas de estelionato. Só que é o seguinte, na minha visão e no meu entendimento, você tem 2 estelionatários, um mais hábil que o outro. Um que aplicou o golpe e o outro que achou que ia levar vantagem com o golpe a qual ele foi vítima. Mas ele também tem a mesma mentalidade de estelionatário, porque se ele avaliasse a circunstância, ele veria que aquilo não era possível. Mas a mentalidade do levar a vantagem o leva nessa condição. E assim a gente tem uma série de exemplos. Essa lei de levar vantagem, né, que a gente fala, que falou, ficou até conhecido como a lei de Gerson, canhotinha de ouro da Copa de 70, né, que ele uma vez deu uma entrevista dizendo que ele se sentiu, que ele falou que eu não falei nesse sentido de levar vantagem, não tinha nada a ver, né, mas infelizmente virou um dito popular, que gosta de levar vantagem em tudo. Então, e isso, para a gente mudar, por exemplo, quando se fala em esporte, as pessoas que estão ligadas à educação só entendem o esporte como competição e alto rendimento. Quando fala em cultura, as pessoas já pensam em shows, badernas, esse tipo de coisa. Ou exposições e alguma coisa assim, que isso aí é coisa para elite. Ela não vê que o processo de desenvolvimento disso faz parte do desenvolvimento humano. Então, por isso, nós não temos a mentalidade de que esses elementos, tanto a cultura quanto o esporte, fazem parte da espinha dorsal da educação. Porque a gente não sabe dos benefícios, a gente trouxe aqui, quem quiser, pode assistir as nossas entrevistas, nós trouxemos uma psiquiatra especializada em psiquiatria infantil, e ela falou o quão importante é a necessidade da prática esportiva e do conhecimento cultural. Por quê? O organismo humano ele é feito para estímulos. E se você não incentivar esses estímulos, todo esse potencial fica escondido. Agora, qual é o grande problema? Esse potencial escondido, ele reflete. Então, ele reflete na rebeldia da adolescência, ele reflete hoje na falta de empatia para com o ser humano, por isso que a gente é capaz de ver um ser humano comendo algo dentro de um lixo, a gente não sentir como se não fosse nada. Infelizmente, a gente passa por essas circunstâncias. E isso tudo é porque não tivemos esses estímulos. Então, é por isso que eu sempre falo que a gente tem que mudar o nosso mindset. E esse mindset é o nosso estado de consciência. Porque se nós não mudarmos esse estado de consciência nosso, infelizmente a gente vai ver as coisas piorarem e a gente então vai continuar incentivando que lugar de bandido bom é bandido morto. A gente vai defender a ideia de que você tem que punir de uma forma extremamente severa, nunca educar. Você vai defender as coisas mais atrozes que um ser humano pode cometer para com o outro. Por quê? É o nosso mindset que está ainda lá no chão, porque se a gente pensasse em construir uma sociedade, como você mesmo me perguntou sobre a questão da Constituição, uma sociedade livre, com desenvolvimento, todo esse tipo de coisa, não é dessa forma. Porque toda punição, o que ele gera em você? Medo. E todo medo, o que ele faz contigo? Te estagna. E se você fica estagnado, você pouco ousa. Quem pouco ousa não progride. Isso é o que a gente precisa mudar.
Pelo menos dentro do meu entender é isso, e eu não sei se agora eu me fiz entender de uma forma um pouco mais clara, e espero que também a audiência consiga estar entendendo aqui, e quem quiser, por favor, mande mensagens aí, adicione no comentário, para que a gente possa estar interagindo também, e ver de que forma a gente consegue trazer isso melhor. Consegui me expressar aí, Eder? Zeca, Adriano? Sim, sim. E a bola continua com você, filho. Então, maravilha. Então, vou perguntar para os três de novo, que hoje eu estou aqui só fazendo trinca. Quando a gente iniciou a temporada de 2022 com o Zico, com o propósito de apresentarmos soluções para os nossos problemas junto à educação nacional, todo mundo aqui estava mais ou menos com uma ideia. Então, eu pergunto, como vocês estão encarando esta proposta e como vocês têm entendido esse nosso compromisso de debater, informar, entreter e trazer uma série de coisas para que a gente possa formar essa massa crítica necessária, principalmente de integrar os elementos da cultura, porque, olha, se prepare que esse ano a gente vai ter bastante surpresa legal aqui, gente muito interessante participando conosco. Integrar, aí então voltando, principalmente para a gente integrar a cultura e o esporte nessa jornada educacional. Como é que vocês têm encarado isso? Para ser sucinto aqui e responder, acho que essa proposta que a gente está fazendo agora é para responder o que a gente trouxe no começo do ano. A gente trouxe vários questionamentos, muitas dúvidas até do nosso lado mesmo. A gente conversando com outras pessoas que têm um conhecimento maior que o nosso em determinadas áreas delas. Mas a conversa com o Zico, que foi a primeira que a gente fez esse ano, nos mostrou que a gente entende o problema, as outras pessoas entendem do problema, pontuamos eles, o Zico até trouxe algumas soluções também, mas ainda falta com que as pessoas que estão do outro lado também queiram trazer soluções. E aquela coisa, né? Não dá só para um lado trazer solução, porque senão a balança fica desigual e não fica equilibrado. Tem que ser, existe um equilíbrio majorante. Então, a gente trouxe os problemas do ano passado. Esse ano a gente vai tentar responder esses problemas. E eu sei que vai aparecer mais problemas, que é o ciclo da vida. Mas eu creio que esse ano a gente consegue movimentar mais pessoas. A gente conseguiu movimentar 1.230 inscritos aqui no canal. Isso enche um teatro. Eu creio que talvez esse ano a gente consiga crescer muito mais. Cara, eu vejo como uma oportunidade. A gente está tendo uma oportunidade de trazer transformação. Não só através do nosso conhecimento, mas também com o conhecimento dos nossos convidados. E aí, usando a rede, que é a internet, e a gente pode fazer com que essas informações que a gente está trazendo chegue a lugares que talvez, se a gente fosse tentar garimpar, isso poderia levar anos e anos para que essa nossa informação pudesse chegar até essas pessoas. Então, eu vejo como uma oportunidade. Bom, eu acho assim, eu vejo nós aqui da AES Sport Legacy Channel como um instrumento, um meio para poder, de alguma forma, criar essa massa crítica, de alguma forma, educar, informar, né? E porque eu sempre parto daquele princípio, né? Diz que vencer não é ter ideias grandiosas, mas ser grandioso nos pequenos detalhes. Nós é um grupo pequeno, por isso nós temos várias pessoas, a gente quer trazer várias pessoas aqui para ser grandioso nos pequenos detalhes que faz a diferença para que realmente a cultura, o esporte possa ser integrado de forma, né, de uma vez por toda, na mente do político, na mente do empresário, na mente do povo brasileiro, que o esporte e a educação realmente o esporte e a cultura realmente é a veia, é a espinha dorsal na educação, nessa importância. Então, nós estamos trazendo pessoas que vai ter detalhes importantes, que vai fazer diferença para que a gente, aqui, através desse canal, possa ser uma voz e possa estar levando e despertando, né, várias coisas. Vamos usar um dos nossos, se não me engano, foi o Troster, né, que falou que uma andorinha sozinha não faz verão, mas ela pode acordar o bando, e nós estamos tentando aqui acordar o bando do Brasil para realmente integrar a cultura e o esporte junto conosco aqui. Bom, diante disso, então temos aí
uma grande jornada para trilhar ao longo de 2022, que, como foi dito aqui, tem bastante surpresa interessante aí, bastante gente interessante dando as suas contribuições para que a gente desenvolva esse ano cheio de soluções para que a gente atinja esse objetivo de ter o esporte e a cultura dentro da educação. Então venha conosco, participe, assine, dá o seu like, faz tudo aí. E comente, né? Que o importante agora é comentar, né? Que a gente quer saber a opinião de cada um. Dá soluções para nós, como eu falei, vencer não é ter ideias grandiosas, mas ser grandioso no pequeno detalhe, e esse pequeno detalhe vem de você, do público, e também que tem a sua voz, tem a sua opinião, tem as suas ideias. Por favor, coloca aqui, nos ajude a solucionar e dar um norte aí para a cultura, o esporte, né, como pilares fundamentais e essenciais para a educação, para um país melhor. A importância do comentário, né, pode até ajudar a gente aqui em pautas futuras e até, de repente, a gente trazer alguns assuntos à tona aí com os nossos convidados, né? Por isso que é importante a participação do público fazendo os comentários aí na AES Sports Legacy Channel. Bom, se você que estava assistindo até agora gostou, lembre de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Marque pelo menos 3 pessoas aí nos comentários. Lembrando, se você está assistindo pelo canal da VRT, você pode também entrar no nosso canal do YouTube e poder assistir mais outras entrevistas que nós temos todas as terças-feiras às 20 horas aqui no canal do YouTube e também aí do outro lado com você da VRT Channel. Meus amigos, vamos encerrando por hoje. E lembrando, né? Semana que vem tem mais, terça-feira tem mais um programa às 20 horas nesse mesmo horário e agora a gente pode falar nesse mesmo canal.